Se tem uma coisa que a maior parte das pessoas vão de concordar comigo, é que a educação brasileira é uma das mais vergonhosas do mundo inteiro. Eu tenho certeza que tantas pessoas da esquerda, quanto da direita, quanto aquelas que dizem que não tem nenhum vínculo político, vão concordar comigo nisso. Tenho certeza absoluta. O Brasil, nos testes internacionais de educação, ele se configura ali nos últimos lugares, atrás, inclusive, dos países mais pobres do mundo inteiro. E não é por falta de investimento. Não é por falta de investimento. Quando se fala de infraestrutura, a educação é uma das áreas aí para as quais o governo federal mais destina dinheiro. Bilhões e bilhões de reais gastos na educação. Mas para quê? Para formar militantes. Muitas vezes, na maioria das vezes, para formar militantes. Até porque o conceito de educação no Brasil, ele é errôneo. Né? Ele é apenas utilizado como um meio para conseguir ascensão social. Ou seja, obviamente uma moeda de troca, uma moeda política. Não é isso? E não é à toa que a política é algo muito forte dentro da área da educação no Brasil. Tanto nas escolas quanto nas universidades. Só que a gente sabe muito bem que existe uma hegemonia, e é uma hegemonia aí da esquerda. Tanto que o pensamento direitista e conservador é praticamente nulo dentro desses espaços. A vontade dessas pessoas que fizeram dessa educação não um fracasso, mas um sucesso, porque aos moldes daquilo que elas queriam, é um sucesso. A vontade dessas pessoas é fazer com que os estudantes se tornem profissionais e idiotas úteis, não é isso? Uma massa amorfa de imbecis que façam com que as pessoas que estão ali na velha política continuem se ascendendo no poder. Políticos da velha aliança, empresários do mundo do crime, mafiosos, ditadores, por aí vai. Não é à toa que, em várias entrevistas que a gente vê por aí, principalmente na plataforma do YouTube, alguns desses produtores, quando vão entrevistar estudantes universitários, eles mal sabem do que estão falando. Falam um monte de asneira sem saber. Defendem Cuba, né, o regime ditatorial de Cuba, da Venezuela, defendem as bizarrices do PT e as diversas sacanagens e atrocidades que o PT cometeu contra a nossa nação ao longo dos anos. Não é à toa que nós temos essas pessoas aí, que para a revolução são fundamentais. Toda a nossa educação, que veio aí de um único patrono, né, chamado Paulo Freire, que também teve aí ideais baseados aí em outros intelectuais como Vygotsky, Emília Ferreiro, Jean Piaget, por aí vai. Graças a toda essa destruição, nós temos aí um baixíssimo nível de dignidade do povo brasileiro no geral. As pessoas no Brasil não sabem o que é dignidade, e é algo que está totalmente atrelado à educação. Ser digno vai muito além de você ter uma boa casa para morar, uma cama para dormir, ter roupas limpas para vestir, ter uma água limpa para poder escovar os dentes, né, para beber, né, ter ali uma mesa para tomar um café da manhã, para poder almoçar, ter uma família que se dá bem com você. Ser digno vai infinitamente além dessas questões. Ser digno, na verdade, é você se reconhecer como um indivíduo. Saber enxergar a realidade à tua volta, da maneira que ela se apresenta, você gostando ou não. Isso é ser digno. É uma pessoa que pode entrar em qualquer lugar, pode saber chegar e sair de qualquer lugar, pode pertencer, pode entrar em qualquer classe, qualquer grupo social, em qualquer lugar do mundo. Isso é ser digno. Não é o dinheiro, a quantidade de dinheiro que você tem. Não é o cargo no qual você está inserido, porque tudo isso pode te cuspir amanhã. E aí, você vai perder sua dignidade por causa dessas coisas? É claro que não. A dignidade é algo que as pessoas não podem tirar de você. E, de fato, ela é baseada aí, na sua essência, na educação. Na educação que você absorve. Assim como eu falei, a educação no Brasil, ela tem muitos investimentos. Mas esses investimentos que são aí, muitas vezes baseados em superfaturamentos, obviamente, uma migalha vai para a educação e a outra vai para encher o bolso de políticos e também de assassinos ao longo do mundo. Até porque o que o PT fez aqui
foi destinar dinheiro para a educação, pouquíssimo, mas destinou. E aí a maior parte desse montante de dinheiro foi destinado aí para financiar ditaduras sanguinárias. O fato é que a educação muitas vezes não está atrelada ao dinheiro. Se a gente pega aí esses países mais pobres do mundo, que inclusive estão na frente do Brasil no ranking internacional de educação, muitas vezes eles não têm nem sequer uma classe de professores. Muitas vezes o que acontece ali? São pessoas que vêm com um pensamento totalmente voluntário, de querer ali ajudar crianças, que se colocam à disposição de dar aulas. Pessoas que se colocam ali como professores e que utilizam uma parede, um muro, para poder dar aula. Para escrever na parede com um pedaço de tijolo ou com barro. E tendo ali, né, à sua volta, crianças sentadas ao chão com um amor infinito pela educação. Olha a diferença desses países aí, né? A diferença que existe entre esses países e o Brasil. Aqui, quando se fala em educação, é para ganhar dinheiro e, consequentemente, poder. Dinheiro e poder são coisas distintas, mas muitas vezes as pessoas querem ter dinheiro para que depois possam conseguir muito, muito poder. Isso nada tem a ver com a real educação. Você aí que se diz muito inteligente por conta das notas que você tira, lembrando que a educação no Brasil é uma merda, é um show de bizarrices. Você que se diz nerd porque seu professor te elogia, porque você tira muitas notas boas, sendo que você nem sequer para pensar na metodologia aí do ensino que está sendo aplicado sobre você, eu vou te fazer aqui algumas perguntas, na verdade vão ser várias perguntas, e daí você tenta me responder aí, pelo menos a maior parte delas, porque são perguntas baseadas em conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais. Eu tenho certeza que você tem todos os seus recursos aí, tem todos os recursos à sua disposição para responder essas perguntas. Perguntas que você já deveria ter respondido há muito tempo, deveria estar aí com elas respondidas na sua cabeça. Porque, né, você, um nerd convicto, deve saber disso. Você aí que é mestre, doutor, vamos ver se você realmente é um mestre, doutor, assim como você se define. Vamos lá. Primeira pergunta, quem foi Borba Gato? Vocês sabem definir quem foi Borba Gato? Vou dar um exemplo raso aqui, cidade de Sabará. Você sabe qual é a relação entre a cidade de Sabará e quem foi Borba Gato? Quem foi Fernão Dias? Você sabe quem foi Fernão Dias? Defina aí para mim, mestre, doutor, ou estudante que se diz melhor do que os outros alunos, porque seu professor vive te bajulando. Defina quem foi Fernão Dias para mim. Defina que eram as capitanias hereditárias e quem as instituiu no Brasil. Isso é história básica. História do Brasil, história básica. Quem compôs o hino nacional brasileiro? Você sabe me definir quem foi o autor do hino nacional brasileiro? Que às vezes você não sabe nem cantar. Igual a cantora Ludmilla, há pouco tempo, não conseguiu sair nem da primeira estrofe. Você sabe quem compôs o hino nacional brasileiro? Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Paleolítico, Neolítico, você sabe definir qual foi? Quem foi José Bonifácio? Você sabe quem foi José Bonifácio? Você sabe a relação que existe entre José Bonifácio e a maçonaria? Qual a diferença entre uma república parlamentarista e uma monarquia parlamentarista? Você sabe a diferença? Você sabe a diferença? Poder moderador, você sabe o que significa isso? O que foi a Conferência de Yalta? O que foi o caso Watergate? Você já ouviu falar disso? Ah, nunca ouvi falar. Pois procure aí. Talvez você não seja tão inteligente assim, hein? Quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Muito conhecido. Você já ouviu falar desse nome? Joaquim José da Silva Xavier? Que líder mundial ficou conhecido como a Dama de Ferro? Hein? Fale, cara. Você não tá sabendo? Você deveria saber. Você que se diz estudado, que tira ótimas notas, né? Ah, não, que eu me dei muito bem no Enem. Isso aqui são perguntas básicas de conhecimento geral. Cante uma estrofe do hino da bandeira. Você que se diz patriota, você que se diz nacionalista, cante uma estrofe do hino da bandeira. Qual era o nome de Aleijadinho? Você sabe qual era o nome de Aleijadinho? Você vive falando por aí, seus professores vivem puxando o saco por aí. Sabe qual era o nome completo dele? O que foi o Tratado de Versalhes? O que foi o Tratado de Versalhes? O que é o Brexit? Vamos, cara, responde, tem que ser rápido. Isso aí tem que estar assim na sua cabeça, você tem que responder assim na lata. Quantos anos Fidel Castro ficou no poder em Cuba?
Quantos anos? Hein? Que você vive falando que Cuba é um lugar maravilhoso, que não tem ditadura, que todo mundo ali vive no bem e bom. Quantos anos que Fidel Castro ficou no poder, lá como um ditador no país? Quem e em qual país, né, foi criada a urna eletrônica? Quem a criou e em qual país foi criada a urna eletrônica? Você sabe me dizer? Você sabe me dizer? Quem foi Ulisses Guimarães? Quem foi Ulisses Guimarães? Faça uma relação entre Ulisses Guimarães e a Constituição de 1988. Vamos ver se você está sabendo de alguma coisa. Quem é a primeira santa nascida no Brasil? Tem, inclusive, uma série da Netflix agora, né, homenageando essa mulher. Você sabe me dizer quem é? Quem foi Hans Kelsen? Vou dar vamos dizer, eu vou tentar refrescar sua memória. Você aí que já é estudante de direito, provavelmente vai saber quem é. Mas você sabe qual que é a relação do positivismo com o direito brasileiro? Você sabe me dizer qual que é o impacto do positivismo na vida do brasileiro comum? Você sabe me dizer? Saberia me dizer? Se você me disser que é algo positivo, você está muito enganado. Você precisa voltar lá para o primeiro período do direito. Em que país se localizava Auschwitz, o maior campo de concentração nazista? Será que era a Alemanha? Será que era a Alemanha? Quem é o autor do famoso discurso "Eu tenho um sonho"? Você já ouviu falar? Com certeza você já ouviu falar. Será que era Martin Luther King? Será que era Martin Luther King? Ai, meu Deus. Não, acho que não. Acho que era o Nelson Mandela. Acho que era o Nelson Mandela. E aí? Tá na dúvida? Tá na dúvida? Você já deveria estar isso, não. Bem refrescado na sua memória. O que é o Acordo de Paris? Quantas e em quais anos foram promulgadas as constituições no Brasil? Quantas são essas constituições, né? Quantas foram promulgadas e em quais anos elas foram promulgadas aqui no Brasil? Você sabe me dizer quais foram os anos aí? As constituições? As inúmeras constituições que tivemos? Quantas páginas tem a Constituição brasileira? E a americana? Você sabe definir para mim a diferença do tamanho da Constituição brasileira e da americana? Você sabe? O que é uma PEC? Defina para mim o que é uma PEC. Quais países fazem fronteira com Israel e quando o seu Estado foi instituído? Você sabe me dizer quais países fazem fronteira com a nação de Israel e quando esse Estado foi instituído? E por qual país que ajudou? Você sabe qual foi? Coisa tá séria, né? Quais os principais autores do Barroco no Brasil? Quais são os principais autores? Você tem que saber isso de letra, tirar isso de letra. Você que já está aí no terceiro ano de ensino médio, você tem que saber tudo isso de letra. Em que ano se iniciou a independência brasileira? A independência do Brasil? Em que ano se iniciou? Em que ano foi eleito o primeiro presidente do Brasil? Quem foi Ranieri Mazzilli? Você que está tendo aí, está aprendendo sobre história, segunda metade do século XX da história do Brasil, você tem que saber quem foi Ranieri Mazzilli. Né? Quais são os 4 presidentes americanos definidos na escultura do Monte Rushmore? Ah, mas Lucas, eu não sou obrigado a saber sobre história americana. Ué, no primeiro e segundo ano do ensino médio, eles já ensinam sobre isso, história americana. Você não sabe definir? Você não sabe quais foram os presidentes dos Estados Unidos? Tiveram inúmeros presidentes, você não sabe quais foram? Nada sobre eles? A coisa tá séria, hein? Em que período se deu a independência americana? Sabe? Sabe me dizer? Cite 3 presidentes americanos do século passado, século XX. Só 3. Tô pedindo mais que isso não. 3. Em que país nasceu a autora Clarice Lispector? Será que ela era brasileira? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Começa com U. Qual é o ponto mais alto do Brasil? Qual é o ponto mais alto do Brasil? Não é uma montanha. De fato, não é uma montanha. Que o Brasil nem montanha tem, né? Qual país do mundo é transcontinental? Você sabe o que é transcontinental? Existe um país no mundo que é transcontinental. E a sua extensão territorial coloca aí em primeiro lugar. Em tamanho, tudo. Qual país é transcontinental? Qual é a capital de Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Essa pergunta, inclusive, já foi feita para alguns políticos que mal aí sabiam dizer qual era a capital desses estados. Para políticos, para deputados, hein? Quantos estados tem o Brasil? Sabe me dizer, cara? Quantos estados tem o Brasil? Sabe quantos?
Qual é o menor e o maior país do mundo? Eu não sei. Qual é a sequência correta dos planetas do Sistema Solar? Existe, inclusive, uma frase aí, né, que é utilizada para você saber a sequência correta. Você sabe me dizer qual é a sequência correta dos planetas do Sistema Solar? Quanto tempo a luz do Sol demora para chegar à Terra? Você sabe quanto tempo demora para ela chegar à Terra? Tem que ir atrás dessas questões, cara. Se você não está sabendo responder isso tudo aqui, você está perdido. Você está num mato sem cachorro. Qual é o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia? Hein? Quantas casas decimais tem o número pi? Você sabe definir quantas casas decimais tem o número pi? Você acha que são só 2 ou 3? Qual é a finalidade da fórmula de Bhaskara? Defina a diferença entre o verbo regular e irregular. Defina a diferença entre sintaxe e morfologia. Você sabe a diferença entre sintaxe e morfologia? Como é a conjugação do verbo caber na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? E não é um verbo defectivo, hein? Você sabe me dizer? A conjugação do verbo caber na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Qual é o maior animal terrestre? Terrestre. Não é o maior animal do mundo, não. Animal terrestre. Você sabe me dizer qual é? Qual é a religião monoteísta que conta com o maior número de adeptos no mundo? Que é a religião, inclusive, que você vive aí desrespeitando. Você sabe qual que é a maior religião monoteísta do mundo inteiro? De quem é a frase? Penso, logo existo. Será que era de Sócrates? Será que era de Sócrates, Aristóteles, Platão, Parmênides? Você acha que era deles? Quem amamentou os gêmeos Rômulo e Remo? Isso aqui a gente aprende na 5ª série. Na 5ª série, isso aí sobre história. Às vezes cai um pouco na filosofia, mas na história e na filosofia a gente aprende sobre isso. Qual o animal aí que amamentou esses gêmeos? Será que era uma vaca? Qual é a ordem do surgimento dos modelos atômicos? Essa é uma matéria de 1º ano de ensino médio. Começa lá com Dalton, né? Uma esfera, vocês se lembram? O que significa Pentateuco e quais são eles da Bíblia? Você sabe me definir a sequência aí do Pentateuco? A sequência certinha. Você que diz aí, não aprendo nada na escola, mas eu sou um religioso, eu sou um cristão, eu vou lá, eu ouço o que meu pastor... Mostra aí pra mim qual que é o Pentateuco. Mostre a sequência correta. Quem foi Nabucodonosor? Você sabe quem foi? Sabe quem foi? Você poderia me definir? Sabe me definir o nome dos 3 reis magos? Os 3 reis magos, coisa básica. Quais são os tipos de amor? Você sabe? No grego, você sabe? Qual é a velocidade da luz? Você não precisa saber o número exato, que é gigante. Mas sabe aproximadamente aí a velocidade da luz? Poderia me falar? Cite as 3 leis de Newton. Cite e defina 3 leis de Newton. As 3 leis de Newton. Qual a diferença entre Past Perfect e Past Perfect Continuous? Lembrando que você tem aí 7 anos de inglês ou mais na escola. Em qualquer país da Europa, as pessoas têm aí 2, 3 anos de francês e já falam a língua fluentemente. Agora você tem 7 anos de inglês e mal sabe o verbo to be, não é isso? As pessoas de qual tipo sanguíneo são consideradas doadores universais? Como se chamam os vasos que transportam sangue do coração para a periferia do corpo? O que é uma pteridófita? Qual a diferença entre uma angiosperma e uma gimnosperma? O que faz o COAF? Agora é sobre política e tudo mais. Você tem que estar engajado. Já que você fica muito engajado com Matuê, Anitta, essas caralhas que aparecem por aí, você tem que saber o que acontece na política do seu país, como é que funciona, né? Qual a diferença entre um promotor e um juiz? A função de cada um? Qual a função de um desembargador? Qual é o atual presidente do STF? Será que você sabe? O atual presidente do STF e do STJ. PGR. Você sabe o que significa PGR? E quem que é o PGR agora? Você sabe quem que é? Qual que é a função de um desembargador? Você sabe? Você sabe definir? São essas perguntas aí para vocês que mostram o seguinte, que o brasileiro é abobado. E eu não estou aqui culpando as pessoas por isso, não. Até porque as pessoas são apenas massas de manobra. Mas eu estou mostrando a vocês que a educação no Brasil é um atraso mesmo e é proposital. É proposital. Tenho certeza que essas perguntas aqui mínimas, básicas, isso aqui é o básico. Para qualquer showzinho do 1 milhão que tem por aí, alguém tem que saber responder, né? Isso aqui é o básico. Eu tenho certeza que essas perguntas aqui, muitos mestres, doutores e que se dizem sábios o suficiente, não conseguiriam responder. Porque não tem conhecimento suficiente. E é o básico. Nós estamos num mato sem cachorro. E lembrando que existe muito investimento na educação no Brasil. Muito investimento. É uma das áreas para mais se destina dinheiro.
né, do governo federal. Aí, né? Muito, muito dinheiro mesmo, cara. É muito dinheiro. Mas para construir o quê? Qual que é a relevância que o Brasil tem no campo internacional, na área da educação? Qual que é a relevância que a gente tem? Nenhuma, é zero. Quais os profissionais que nós estamos formando? Que estão saindo das universidades? Quais são esses profissionais? O que eles estão aprendendo ali dentro? O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? Você aí que apoia o PT, você que apoiou a Dilma durante todos esses anos, Dilma, Lula, você que fala que o FHC é um bonzinho, um velhinho, né? Com as bochechas rosadas, você pode ir lá apertar as bochechas dele, que ele é um velhinho maravilhoso. Você que tem um amor aí pelo Zé Dirceu, né? Não, ele é um velhinho que lutou muito pelo meu país. Teve derramamento de sangue, mas foi para libertar o nosso país das amarras da Revolução Militar. É isso que você pensa, né? Porque foi isso que fizeram com você. Um bobo, não entende nada. Mas eu não tô te culpando, cara. Faça o seguinte, cria um mapa da ignorância e veja aí em quais aspectos você precisa mudar. Veja aí, reveja os seus conceitos, reveja aí os seus amigos, as pessoas com as quais você está andando. Se realmente vale a pena você andar com essas pessoas, as pessoas que você vive idolatrando por aí. Seus professores, os seus intelectuais, as pessoas que você chama de intelectuais, né? Reveja os seus conceitos. Veja aí se realmente vale a pena você continuar nessa mesmice, cara. Porque educação nada tem a ver com o acúmulo de dinheiro. Nada tem a ver. Nada tem a ver. Claro, você pode até estudar para conseguir uma profissão, mas esse estudo não vai ser tão eficiente quanto aquele estudo, que vai te libertar. O estudo que vai te libertar, que vai te fazer um indivíduo formado, politizado, que sabe dizer não para algumas coisas, que vai ter uma personalidade muito bem formada. Isso interessa. Isso nos interessa. Assim como Goethe dizia, a maior força que existe é a personalidade humana. As universidades e tudo mais podem ter muita força, porque você junta ali milhões de covardes e eles ficam corajosos. Agora, e o que você aí, atrás dessa tela, pode fazer? Você já parou para pensar? O estrago que você pode fazer? Digo o estrago no sentido assim, de poder mudar a situação que o país está. Você pode mudar. Mas basta você querer. Você que tem que querer. Ninguém vai falar para você mudar. As pessoas querem que você tenha uma profissão e fique ali. E seja um mané qualquer. Substituível. Porque você é um ser substituível, que ocupa um cargo ali, mas qualquer um pode substituir depois. Aí você vai morrer como um nada. Porque é isso que penso de você. Penso que você é um verme. Um verme. Que vai morrer, não precisa deixar história, basta deixar ali um patrimônio, uma casa, né, um monte de dinheiro, acabou. Sua história é aquilo ali. Você quer isso para sua vida? Ou você quer realmente criar um império? Não digo império de dinheiro, mas império de conhecimento. Você quer mudar o seu país? Então vá atrás. Vá atrás. Reveja os seus conceitos. Era isso que eu tinha para falar para vocês, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima.